Você está na TV Sambapão. Hoje vamos aprender mais uma receita desenvolvida pela equipe técnica do IDPC. Seu José, qual que é a receita? A receita é um pão de mandioca recheado com ricota temperada, né, com pão salgado. Bom, é uma dica, é uma sugestão também de receita para o Dia dos Pais, não é mesmo? Exatamente, é um pão diferente, né, não é todo local que você encontra. O diferencial é que é um pão mais leve, ele não tem tanta gordura devido à ricota, um queijo mais, né, estruturado para isso, então é um pão saudável. Para começar, quais são os ingredientes? Farinha de boa qualidade, não pode ser uma farinha fraca, uma farinha mais forte devido ao amido da mandioca. A água, nesse caso não precisa ser uma água gelada, né? A água ambiente está de bom tamanho, não precisa acelerar muito não, tem que deixar uma água ambiente. O fermento fresco, poderia estar usando um fermento seco, nesse caso estou usando fresco. E o fermento natural também acompanha no processo da esponja, não é na segunda etapa não, é nesse processo. Senhor José, então o primeiro passo agora é fazer a esponja, é isso? Esponja, exatamente, ela tem 1 hora de descanso em temperatura ambiente, né? Por volta de 26 a 27 graus. Então, primeiro a esponja para dar suporte para a massa principal, que é o reforço. A gente vai juntar primeiramente a farinha, de preferência que seja peneirada também, que é importante. Podemos já jogar o fermento natural. Quando você jogar na massa, é interessante que você picote, faça pequenos pedaços, tá? Nesse ponto, só para reforçar, a água não pode ser gelada. Tem que ser uma água ambiente, tá? Nós vamos passar por um processo de solvamento, a gente vai solvar essa massa, né? Aqui não é a mistura da massa pronta, é a primeira etapa, não precisa dar ponto de véu não. A 60 minutos, né, 1 hora, a gente volta a mexer nela, ela já vai estar crescida. Pulveriza com farinha, cobre com plástico para não encascar e a gente já está com ela pronta para fazer a segunda etapa, que é o reforço da massa. Ela está no ponto já de você fazer o reforço, né, que é agregar a segunda etapa da receita. A gente começa com a farinha de qualidade, farinha especial, o açúcar, a lecitina de soja, a gema de ovos. A água, nesse caso do reforço, pode ser gelada também, tá? A mandioca, de preferência bem cozida, ovos. A ricota, ela tem que ser peneirada também. Leite em pó. Sal. A glucose de milho. Azeite de boa qualidade. O fermento fresco, no caso, né? E o melhorador de massa. Então nós vamos levar tudo para a batedeira agora. A batedeira, a gente vai colocar todos os elementos secos, entram em primeiro plano, tá? Farinha. Agora entra a ricota peneirada. O leite em pó. O açúcar. Melhorador. O sal. Mandioca cozida, né? O fermento. Então primeiro misturamos essa parte que é mais seca. Velocidade 1, baixa. Após 2 minutos, a gente vem com a parte úmida, no caso, né? Os ovos, o azeite, a lecitina de soja, agora a glucose. Antes da água, a gente vem com a esponja, que já está bem crescida, e a gente não coloca ela inteira, a gente vai colocar ela aos pedaços. A gente mistura todos os ingredientes sem água. Depois que entra a água em velocidade baixa. A massa foi batida 10 a 12 minutos na velocidade 1. Depois jogamos na velocidade 2, 3, 4 minutos até dar ponto de véu. Após, a gente vai tirar e vai pesar as peças para fazer o recheio, para rechear. Tá? A gente vai pesar as peças com 230 gramas. Você vai dividir a massa em 220 gramas, como está no caso aqui. Vai abrir em retângulo para a gente agregar o recheio. A gente vai preparar o recheio, que a massa já está pronta para receber o recheio. É só fazer a mistura dos ingredientes. Requeijão, a ricota já peneirada também, né? A salsinha já picada, a azeitona e o sal. Primeiro nós jogamos a ricota, que já foi peneirada, né?
A azeitona que já foi extraído a água, lavada para tirar o excesso de sal. A salsa, a gente entra com o sal, que já está pesado. O azeite é opcional, né? A gente está colocando. A gente vai colocar o requeijão com base sobre a massa, tá? Para a gente ter um pão bem recheado. Pode colocar bastante recheio para aparecer na hora de você trançar o pão. Agora a gente vai enrolar o pão, se dá uma pequena apertada no início, tá? Enrola o recheio, faz uma baguete, tá? Fecha. O próximo passo é você fazer a trança, né? Então é cortar o pão, vai cortar o meio, já foram recheados. Você vai virar ao contrário, colocar um sobre o outro. Aqui, ó. Coloca uma peça sobre a outra, uma trançada para cá, uma trançada para cá e tá pronta a nossa trança. Agora é só colocar na bandeja. Agora a massa vai para a câmara de crescimento, aproximadamente 33% de caloria, né? 33 graus, com vapor a 75 a 80%, por volta de 45 minutos, 35 a 45. Seu José, depois de pincelar a massa, a gente pré-aquece o forno a 180 graus e podemos fornar com vapor, que fica melhor, tá? Por volta de 20 minutos aproximadamente. esse é o resultado da receita pão de mandioca recheado com ricota. Seu José, qual que é o diferencial desse pão? O diferencial está primeiramente na qualidade, tem muito sabor e pelo tempero da própria ricota e tudo mais, é um excelente pão para os dias de inverno que vem aí. Eu acho interessante porque acompanha bem o dia a dia. Tudo sobre o setor da panificação e confeitaria você confere aqui na TV São Papão.